jovem atleta e missionário presbiteriano surpreendeu o mundo. E de que forma ele surpreendeu o mundo? Ele, que era favorito absoluto para as provas de 100, 200 metros rasos, por questão da sua fé, ele decidiu não participar da competição dos 100 metros, porque esta aconteceria no domingo, o dia do Senhor. O nome dele, Eric Liddell. Entretanto, Liddell foi desafiado a competir em uma outra prova da qual ele não era especialista, a prova dos 400 metros. Então, através de muita disciplina, de muito esforço e fidelidade a Deus, ele não apenas correu, mas também venceu a prova e quebrou o recorde olímpico, ou recorde olímpico. Não há dúvida, meus queridos irmãos, que essa história aqui, verdadeira, ilustra muito bem a passagem de 1 Coríntios capítulo 9, versículos de 13 a 27, que eu quero que você abra a sua Bíblia agora, porque essa história mostra que a vida cristã, essa história conectada com o texto que nós vamos ler, mostra que a vida cristã, ela também exige renúncia, dedicação e disciplina na busca não de uma coroa corruptível, mas de uma coroa incorruptível. Então nós vamos ler esse texto, acompanhe a leitura que eu vou fazer agora, a partir do versículo 13, quando o texto sagrado diz o seguinte: não sabeis vós que os que prestam serviços sagrados do próprio templo se alimentam? E quem serve de altar ao altar, do altar tira o seu sustento? Assim ordenou também o Senhor aos que pregam o Evangelho, que vivam do Evangelho. Eu, porém, não me tenho servido de nenhuma destas coisas, e não escrevo isso para que assim se faça comigo, porque melhor me fora morrer, antes que alguém me anule essa glória. Se anuncio o Evangelho, não tenho de que me gloriar, pois sobre mim pesa esta obrigação. Porque ai de mim se não pregar o Evangelho. Se o faço de livre vontade, tenho um galardão, mas se constrangido, é então a responsabilidade de dispenseiro que me está sendo confiada. Neste caso, qual é o meu galardão? É que, evangelizando, proponha de graça o Evangelho, para não me valer do direito que ele me dá. Porque, sendo livre de todos, fiz-me escravo de todos, a fim de ganhar o maior número possível. Procedi para com os judeus como judeu, a fim de ganhar os judeus. Para os que vivem sob o regime da lei, como se eu mesmo assim vivesse, para ganhar os que vivem debaixo da lei, embora não esteja eu debaixo da lei. Aos que sem lei, como se eu mesmo fosse, não estando sem lei para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo, para ganhar os que vivem fora do regime da lei. Fiz-me fraco para com os fracos, com o fim de ganhar os fracos. Fiz-me tudo para com todos, com o fim de, por todos os modos, salvar alguns. Tudo faço por causa do Evangelho, com o fim de me tornar cooperador com ele. Não sabeis vós
que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis. Todo atleta em tudo se domina, aqueles para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, a incorruptível. Assim corro também eu, não sem meta. Assim luto, não como desferindo golpes no ar, mas esmurro o meu próprio corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Vamos orar? Senhor, nós te bendizemos pela tua palavra. Nós sabemos que ela é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Portanto, nós queremos pedir que o Senhor alumie as nossas mentes, ilumine as nossas mentes e os nossos corações, para que possamos entender essa palavra e praticarmos essa palavra nas nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Meus queridos irmãos, o texto que nós acabamos de ler ainda está naquele contexto em que o apóstolo Paulo defende o direito de todos aqueles que pregam a palavra, que vivem da palavra, se dedicam à palavra, sejam também sustentados pela igreja. No entanto, ele também argumenta que esse direito pode ser voluntariamente renunciado, não somente por ele, mas por qualquer outro obreiro, e isso era o caso dele especificamente. Caso ele entendesse, ou qualquer obreiro entendesse, de que o evangelho sofreria algum tipo de impedimento no seu desenvolvimento, por isso ele está aqui abrindo mão desse direito que ele o tinha. Assim, nesse texto, ele tem como foco principal a verdade de que a vida cristã, meus irmãos, ao contrário do que muita gente pensa, não é uma vida mansa, mas é uma vida de renúncia, é uma vida de compromisso, e é uma vida de disciplina, a semelhança de um atleta que, para alcançar a vitória final, ele vai se submeter a um rigoroso treinamento, buscando a melhor performance possível, a fim de que ele possa, enfim, conquistar aquele prêmio que todos estão buscando. Não há dúvida de que, ao defender esse pensamento, o apóstolo Paulo, ele se inspirou no nosso mestre, no Senhor Jesus Cristo, que renunciou à sua glória, herdou a condição humana e se fez pecado por nós, a fim de garantir a nossa redenção final. E com base então no que eu estou falando até agora, eu gostaria de pensar com os irmãos sobre o seguinte tema: correndo para a coroa incorruptível. Correndo para a coroa incorruptível, eu quero destacar em primeiro lugar o chamado para a renúncia, o chamado para o serviço no Evangelho. Os versículos de 13 a 18 estão exatamente apontando exatamente para isso. Meus irmãos, a vida cristã, mesmo que nós não queiramos, ela é essencialmente uma vida de renúncia. E o nosso maior exemplo nesse caminho da renúncia é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Lá na epístola aos Filipenses, Paulo discorre sobre isso, quando nos diz que ele não usou com usurpação o ser igual a Deus, antes ele se humilhou, encarnando para levar sobre si as nossas dificuldades, os nossos problemas.
É interessante que a cidade de Corinto, ela era uma cidade conhecida pelo seu orgulho cultural, era conhecido pelo seu avanço social, pela sua prosperidade financeira. Naquela cidade, uma cidade portuária, havia então uma grande movimentação. Além disso, por ser uma cidade grega, completamente influenciado pelo panteão grego, tinha ali em Corinto o templo de Apolo, e nós já tratamos isso em sermões anteriores. Então, aquela cidade, sem dúvida alguma, era uma cidade próspera, financeira. Agora é interessante que os seus cidadãos, eles valorizavam profundamente o status que mantinham através de vínculos com pessoas que eram influentes, exatamente como acontece nos nossos dias hoje. Esses benfeitores, por sua vez, também buscavam outros maiores benfeitores, e essa influência em busca de benefícios chegava até mesmo ao imperador de Roma. Ou seja, os amigos do rei. Alguma semelhança com o que nós vivemos hoje? Pois bem, para que as pessoas prosperassem, elas precisavam de amizades influentes para que elas pudessem alcançar um status social que elas desejavam. Um comentarista chamado Presben Venn, ele comenta esse texto, afirmando que o sucesso em Corinto dependia dessas redes de relacionamento nas quais a ascensão social era garantida por alianças e estratégias. Isso não é novo na República. Hoje não, já está caindo no descrédito, não tem tanta credibilidade. Mas no passado, as pessoas desejavam ser convidados para fazer parte da maçonaria, porque a irmandade ajudava aos seus membros. As pessoas tinham tanto interesse por isso, porque isso era como se fosse a chave para o sucesso profissional e financeiro. Eu lembro que, certa feita, eu era presidente dos Gideões Internacionais, e um determinado irmão chegou para mim e disse assim, ele era Gideão, ele era um comerciante na cidade de Caruaru, e disse assim para mim, pastor, eu gostaria de saber se um Gideão pode ser maçom. E ele já era Gideão há uns 4 anos, 2, 3 anos talvez. E antes que eu respondesse, ele disse assim, porque se não puder, eu vou apresentar hoje a minha carta de renúncia aos Gideões, porque eu quero ser maçom. Irmãos, eu quero ser amigo do rei. O rei pode ser o pior sujeito do mundo, mas eu quero ser amigo do rei para conseguir ali a minha posição, a minha mudança, a minha atualização do status social. E nesse cenário, então, é nesse cenário que o apóstolo Paulo se destaca, exatamente porque ele vai na contramão do sistema. Tudo bem? Estourou alguma coisa aí. Deve ter sido um fusível. Pois bem, então, o apóstolo Paulo, ele vai na contramão daquele sistema
corrupto e corruptor daquela época. E ele compreendeu que se os cristãos se deixassem prender por essas relações de dependências, eles poderiam comprometer a fé cristã e a liberdade em Cristo. E o pior é que aquilo já estava acontecendo no meio da igreja. Então Paulo, ele preferiu abrir mão de um direito legítimo dele de receber um salário, um sustento como apóstolo, como obreiro, para poder anunciar o evangelho livremente, sem dar margem a escândalos ou mal entendidos. E que relação promíscua, né? Das pessoas quererem ser amigos do rei, mesmo que esse rei seja mau, perverso e contrários àquilo que as Escrituras Sagradas nos ensinam. Então, meus irmãos, para Paulo, pregar o Evangelho não era um motivo de orgulho, porque os coríntios, eles se orgulhavam daquela situação. Nós estamos bem, nós temos amigos que são de posição social superior, temos até influência com Roma. Paulo prefere romper com isso, porque para ele pregar o Evangelho não era motivo de um orgulho pessoal. Ele mesmo declara no versículo 16, se você observar aí, quando ele diz: se anuncio o Evangelho, não tenho de que me gloriar, pois sobre mim pesa essa obrigação, porque ai de mim se não pregar o Evangelho. Meus irmãos, o que Paulo está ensinando aqui, aquela igreja, e por extensão a nós outros também hoje, é que a sua vida, ou a vida daquele que é alcançado pelo Evangelho, ela não pertence mais a essa pessoa. Ou seja, a vida de Paulo não lhe pertencia mais, pois havia sido comprada pelo precioso sangue de Cristo. Precioso sangue derramado na cruz do Calvário. Por isso ele se via como, antes de qualquer coisa, um servo do Senhor. E permanecer então em silêncio, simplesmente para nos deixar tranquilos, confortáveis, para ele seria uma tragédia, algo que jamais passaria na sua mente, negociar a verdade do Evangelho de Cristo. Pregar era uma necessidade vital, assim como respirar. Era uma questão de fidelidade ao chamado de Deus para a sua vida. Ainda que reconhecesse, meus irmãos, a importância do sustento ministerial, e Paulo não nega isso, ainda que reconhecesse que era direito dele e direito de qualquer pregador ter esse sustento para a sua vida, ele abre mão dele, porque Paulo nunca fez da pregação um meio de lucro, como alguns fazem, chegando a negociar o Evangelho. E por isso, quando Lucas registra em Atos dos Apóstolos aquele encontro de Paulo com os presbíteros de Éfeso, na cidade de Mileto, que o nosso irmão presbítero João trouxe outra reflexão para os homens, ele vai dizer: eu anunciei toda a verdade de Deus. Toda a verdade, não apenas parte da verdade. Alguém já disse que uma meia verdade é uma verdade, uma meia verdade é uma mentira inteira. Então não há como negociar, mesmo
que nós tenhamos que falar contra a nossa família, que pode estar fazendo algo errado, os nossos filhos, os nossos amigos, os nossos irmãos em Cristo, mesmo aqueles que têm excelente condição financeira na igreja, mesmo o presbítero ou quem quer que seja, tem que ouvir a mensagem do Evangelho e aquilo que deve ser dito para louvor e para a honra de Deus. Então, pregar a verdade era algo essencial e era uma questão de fidelidade a Deus e ao chamado de Deus para o seu ministério. Ainda que reconhecesse então a importância desse sustento, ele não abre mão de pregar toda a verdade. Seu coração estava cheio de gratidão, era a Deus. Em primeiro lugar, a Deus, que é o supridor de todas as coisas. E ele então anunciava essa palavra por amor a Deus, aquele que o havia resgatado das trevas e que haveria de salvar outras pessoas também. E ele vai entender que a sua recompensa, ela não seria financeira, mas espiritual. Por isso que ele vai dizer na segunda epístola a Timóteo: eu sei em quem tenho crido, e estou bem certo que é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. E a sua grande recompensa era exatamente ver vidas sendo transformadas pelo poder do Evangelho. Isso era o melhor que podia acontecer. Mas a segunda coisa que eu quero destacar aqui nesse texto é a estratégia que Paulo se utiliza para levar esse Evangelho. Ou seja, a identificação com os fracos para ganhá-los para Cristo. E eu sei que nesses últimos dias, pós-carnaval, a grande discussão que surgiu no meio da igreja evangélica brasileira e até no meio dos presbiterianos é exatamente, ou foi exatamente, a participação dos crentes num bloco de carnaval com a desculpa de que era para a evangelização. Então, isso foi usado como um pretexto para a evangelização. E aí surge uma pergunta: até que ponto a contextualização pode ir para que nós preguemos o Evangelho? Eu dei um módulo no CFM, que é o Centro de Formação Missionária da APMT, Agência Presbiteriana de Missões Transculturais. É uma sopa de letrinha grande, né? Da Igreja Presbiteriana do Brasil, IPB. É tudo letrinha. Mas, pois bem, eu dei um módulo ali para missionários de todo o Brasil, que estão em campos em diversas partes. E naquele evento que era, tem por título, o módulo era Confessionalidade e Missões, nós abordamos essas questões de até quanto eu posso fazer para anunciar o Evangelho. Tem uma linha ou não que eu não devo cruzar, mesmo sob pretexto de pregar o Evangelho. Tem essa linha ou não? E eu entendo que sim. Defendemos que sim. Inclusive, alguns abrem de fato mão da fé, porque imagina você ter na sua casa, você receber em sua casa refugiados muçulmanos, eles serem hospedados na sua casa, viverem na sua casa já durante um bom tempo, e por respeito aos muçulmanos, você não, que estão dentro da sua casa, comendo a sua comida, você não anuncia o Evangelho por respeito
a essas pessoas? Faça-me o favor, não é? Faça-me o favor. Pois bem, é isso que Paulo está dizendo aqui. Não abra mão disso. Como é então que nós devemos entender e aplicar esses versículos em nossas vidas? Porque parece-me que Paulo está dizendo o contrário do que eu estou aqui argumentando com vocês. Isso significa que podemos adotar práticas ou frequentar determinados ambientes que claramente desonram a Deus, apenas para alcançar essas pessoas com o Evangelho? Será? Pense comigo. Observe que nesses versículos, Paulo vai utilizar 6 paradoxos para preparar aqueles irmãos para uma exortação que ele vai fazer no versículo 24. E que paradoxos são esses? Por exemplo, Paulo, ele diz que, sendo livre de todos, ele fez-se escravo de todos. E o objetivo dele era salvar o maior número dessas pessoas. Segundo paradoxo, sendo judeu, ele procedeu como judeu para ganhar judeus para Cristo. Judeus que, embora tivessem o conhecimento de que havia uma promessa do Messias, e embora essa promessa já havia sido cumprida, eles continuavam rejeitando o Messias. Mas observa o terceiro, ele diz, embora não debaixo da lei, ou seja, ele não considerava debaixo da lei judaica, mas ele procedeu como se estivesse debaixo da lei. E um exemplo disso é quando Paulo chega a Jerusalém, antes de ser preso, e ele é instruído por Tiago, que era o líder da igreja em Jerusalém, para raspar a cabeça e fazer voto de Nazireu. Lembram disso? Então, ele faz isso para quê? Para ganhar aqueles que viviam debaixo da lei, ou seja, os próprios judeus. E ele ainda diz mais, embora debaixo da lei de Deus, ele procedeu como se estivesse sem lei, para ganhar os que vivem fora do regime da lei. Sendo forte, ele se fez fraco para ganhar os fracos, e ele fez-se de tudo para com todos, para salvar alguns. Então parece um paradoxo do que a gente está dizendo aqui, dessa linha tênue, mas não é. Observe que o seu lema era esse: tudo faço por causa do Evangelho, com o objetivo de me tornar cooperador dele. Esse era o desejo de Paulo, e ele vivia para isso, não apenas no momento das festividades pagãs, mas ele tinha essa atitude de forma constante. Em outras palavras, o desejo de Paulo era servir a Deus. Por isso ele não vai escolher pessoas, funções ou qualquer outra condição, porque o seu desejo era, acima de tudo, cooperar com o Evangelho de Cristo. Meus irmãos, e muitas vezes nós não lembramos disso, né? Não fazemos isso, não temos cooperado com o Evangelho de Cristo. Estamos comodamente nas nossas casas, sem cooperar com o Evangelho de Cristo. E essa forma de agir do apóstolo, ele imitava o exemplo de Cristo, que se fez homem para redimir o seu povo. Mateus 1:21 vai nos dizer isso. Então, por essa missão, Cristo se aproximou de homens pecadores
E foi até censurado por isso, sim, pelos fariseus. Porém, eu quero chamar a sua atenção para o fato de que ele nunca pecou, ele nunca frequentou ambientes impróprios para resgatar pecadores. Ainda assim, a todos esses homens declarava a sua graça, a sua verdade. Foi assim, por exemplo, com aquela mulher que foi flagrada em adultério e foi trazida à presença dele. Não foi ele que foi lá, talvez num prostíbulo, em alguma coisa, e ficou por ali para encontrar uma oportunidade. Não, aquela mulher foi trazida até ele. E ele então diz: nem tão pouco eu te condeno, vai e não peques mais. Mas a terceira e última coisa que eu quero destacar aqui no texto, eu preciso agora ir um pouquinho mais rápido, é exatamente a chamada disciplina cristã para alcançar a coroa incorruptível. A disciplina cristã para alcançar a coroa incorruptível. Os versículos de 24 a 27 vão nos apontar para isso. Paulo encerra então esse capítulo com uma advertência, utilizando a figura de um atleta de elite que deseja alcançar um prêmio. Não é um prêmio qualquer. Não serve simplesmente terminar o percurso, né? Na maratona de São Silvestre acontece isso, né? Tem milhares de pessoas que vão correr ali e o desejo de alguns é só chegar. Nem que passe 24 horas para ele chegar lá, né, no destino. Mas ele quer chegar, ele quer marcar. Mas aqui não, a ideia não é só chegar. A ideia também não é só estar no pódio, ganhar a medalha de bronze ou de prata. Não, é o prêmio maior. E a exortação do versículo 24, ela é construída, meus irmãos, a partir de uma pergunta retórica que ele faz aos seus leitores. Observe como ele diz: não sabeis, pois, que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio? O mundo grego compreendia exatamente o que Paulo estava dizendo, porque a Grécia é o berço das Olimpíadas, dos Jogos Olímpicos. Então é aí que, depois de fazer essa pergunta, Paulo responde com grande ênfase, não é? Com um imperativo: correi de tal maneira que o alcanceis. Correi de tal maneira que o alcanceis. Se de um atleta olímpico, meus irmãos, é exigido então uma preparação, uma dedicação e disciplina para conquistar um prêmio que não consistia nem em medalhas, nem em dinheiro, mas era uma coroa de flores, uma coroa de louros, símbolo de honra e de glória, e de um reconhecimento público que aquele tinha sido o melhor corredor. Algo efêmero, algo passageiro. Quanto mais os cristãos deveriam se empenhar de forma clara, com disciplina, envolvendo treinamento para conquistar a coroa incorruptível. No entanto, o que parece é que aqueles irmãos não estavam muito preocupados com isso, mas apenas com as coisas do presente. Mas Paulo não. Paulo tinha meta. Aqueles que não têm meta terminam correndo para dobrar a meta e não chegam a lugar nenhum. Mas Paulo não, ele tinha meta. Ele não corria sem propósito, mas ele tinha um propósito. Ele não fazia as coisas de maneira louca, dando como que murro no ar. Mas para alcançar aquele propósito, ele submetia o seu próprio corpo à escravidão voluntária, não ao mundo, mas a Cristo.
a fim de que a mensagem do Evangelho não fosse pregada em vão e para que ele não fosse desqualificado por não cumprir as instruções da missão que lhe fora confiada. Vocês já pararam para pensar que vocês todos, todos nós, temos uma missão a cumprir. E se nós não cumprimos com as diretrizes da missão, nós seremos desqualificados. É isso que ele está dizendo aqui. Então, na caminhada cristã, e aqui a gente não está dizendo que é para conseguir salvação, porque a salvação é exclusivamente pela graça de Deus. Mas na caminhada cristã, para não ser desqualificado, é necessário manter um autocontrole, é necessário manter os olhos fixos em Cristo, que é o autor e consumador da nossa fé. Hebreus capítulo 12, versículo 2 nos fala sobre isso. Para alcançar a coroa incorruptível, o cristão deve então olhar firmemente para Jesus, deixando para o lado, deixando para trás o pecado que tenazmente nos assedia. Porque isso vai comprometer a nossa trajetória e nós não vamos conseguir qualificação. Bem, terminei a exposição e eu tenho rápidos minutos, eu vou fazer isso agora, mais rápidos, exatamente para aplicar isso nas nossas vidas. Como primeira lição, eu destaco que a vida cristã tem como característica o binômio renúncia e serviço. Olha, renúncia e serviço. Quando atendemos, meus irmãos, o chamado do Evangelho, renunciamos à nossa antiga vida, às nossas antigas paixões que desagradavam a Deus. Elas nos afastavam de Cristo. Não é sem razão que Jesus, no capítulo 16 de Mateus, versículo 24, ele vai dizer: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue. A vida cristã não é uma vida mansa, não. É uma vida de muita dificuldade, porque começa pela nossa renúncia diária. Negar-se a si mesmo, como é difícil. Mas a característica desse cristão não se limita à renúncia, ela é complementada pelo serviço. Observe que a parte B do versículo 24 de Mateus 16 nos diz: tome a sua cruz e siga-me. É serviço. Então pergunto, será que isso está claro na sua vida e você está vivendo nessa perspectiva? Renunciar a você, tomar a sua cruz, ou seja, servir ao Senhor para glorificá-lo. Isso acontece não para a nossa salvação, mas isso acontece porque nós já fomos salvos. Segunda lição: como você está, ou como está o seu relacionamento com aqueles que estão perdidos e vagueando no mundo? Na verdade, há um estudo, principalmente quando diz respeito aos pastores, que após a nossa conversão, nós terminamos estreitando muito o nosso relacionamento com pessoas que não são crentes. Mas, de uma forma geral, os crentes têm um grande relacionamento com, não somente com os familiares, que aí até os pastores têm, com os vizinhos, no trabalho ou na escola. Então, essa área da atuação é grande, mas como é que você está se relacionando com esses perdidos que vivem vagueando pelo mundo? Você nutre por eles um amor cristão de compaixão para anunciar-lhes o Evangelho, ou você simplesmente o ignora, até por se considerar melhor, e como quem diz assim, eu já sou salvo ao resto, usando a expressão que se exploda. Muitas vezes, se não dizemos isso, agimos como se
pensássemos assim. Eu também pergunto, você se esforça por anunciar a Cristo de forma que aqueles que ainda não conhecem o Evangelho ouçam o Evangelho de forma clara, compreensível, porque às vezes nós falamos um evangelicalês. Nós precisamos falar para as pessoas a respeito daquilo que aconteceu na nossa vida e que as Escrituras Sagradas nos falam que foi Jesus quem o fez. Você precisa falar para as pessoas que elas estão mortas nos seus delitos e pecados e que são elas que precisam de Jesus, não elas que precisam dar uma chance a Jesus, não elas que precisam encontrar a Jesus, porque é tudo o contrário. Quem estava perdido era o pecador, ele foi achado por Jesus. Então é preciso pregar isso de forma clara e compreensível. Mas não falo aqui sobre ultrapassar a linha tênue da contextualização e cair no pecado. Mas sim estou falando da comunicação do Evangelho dia a dia, de forma inteligível àqueles que estão ao seu redor. Terceira lição. Qual é o verdadeiro alvo da sua vida? A conquista de vitórias financeiras, o reconhecimento humano, ou a busca pela coroa incorruptível, que embora desprezada pelos homens, é duradoura, eterna e vive exclusivamente para a glória de Deus. Qual delas? Meus irmãos, só receberão essa coroa incorruptível aqueles que foram comprados pelo sangue de Jesus e que agora livres vivem em uma nova vida dedicada pelo menos às 3 coisas que eu repito sempre aqui nos meus sermões: a oração, a leitura da palavra, a vida de santificação e comunhão com os domésticos da fé. Os verdadeiros crentes, meus irmãos, vivem nessa direção, pois somente assim poderão resistir ao pecado e com perseverança continuar a jornada cristã até a volta de Cristo ou até comparecermos diante dele pela nossa própria morte. E eu concluo o sermão aqui, já convidando a equipe de música para nos prepararmos, para a ministração da ceia do Senhor, lembrando a história de Eric Liddell. É uma história inspiradora. E essa história pode ser vista num filme que ganhou 4 Oscars, chamado Carruagem de Fogo. Ele era chamado do Corredor de Deus. Ele foi um atleta missionário presbiteriano, atuando com os seus pais, e ele nasceu fora da Escócia. Os seus pais eram escoceses, embora sua educação tenha sido na Escócia. Ele nasceu na China, ele viveu na China e ele morreu na China. E sua vida foi breve, mas foi uma vida vivida intensamente. Assistam o filme, é emocionante e nos envergonha. A sua vida era vivida para glorificar a Deus e conquistar uma coroa incorruptível. E após concluir o seu bacharelado em ciências puras em Edimburgo, na Escócia, ele retornou para o norte da China para ser missionário. Ele casou-se, ele teve 3 filhas, e ele teve que mandar a sua esposa e filhas para o Canadá. Porque ali, na China, ele foi preso nesse período aí, na Segunda Guerra, e ele foi lançado num campo de concentração. E ele faleceu com apenas 43 anos. 43 anos. Quem dera, meus irmãos,
que essa fosse a nossa trajetória também, que tivéssemos atitudes semelhantes ao corredor de Deus, vivêssemos para a sua honra e glória. Que Deus nos abençoe. Amém.